Olá pessoal, nesse vídeo eu quero estar mostrando alguns processos que eu usei para fazer o busto do Jack Sparrow. Eu estou cortando aqui o meu personagem de frente, estou seguindo a minha referência e depois a gente vai cortar o nosso personagem de perfil. Eu tenho a minha referência de frente, né? E o perfil, eu vou usar o conhecimento que eu tenho das proporções do corpo humano, né? Então, basicamente, eu uso as proporções gerais do rosto e venho anexando alguns detalhes, como o cabelo, o lenço da cabeça, e assim eu vou montando o meu personagem, né? Porque eu já conheço as proporções do rosto, né? Eu já conheço todas as proporções do corpo humano. Então fica mais fácil a gente deduzir como seria esse personagem de perfil. E depois de fazer os cortes, a gente segue marcando as proporções gerais do rosto, levando em consideração os traços do nosso personagem, né? Mas basicamente a gente usa as proporções gerais do rosto, né? A gente faz as marcações e a gente vai tentando fazer com que os traços lembrem o nosso personagem, tá? Mas a parte da pintura é que vai dar o grande destaque, né? Basicamente os desenhos do rosto a gente segue fazendo aquela técnica, né? Alinhando todas as proporções do rosto e a gente faz alguns detalhes, como o rosto dele é bem chanfrado, né? A gente vai fazendo os elementos do rosto de uma forma que lembra o personagem, né? E agora é só a gente marcar com a nossa faca, lembrando que a faca, para fazer essa marcação, a gente usa ela em pé. E depois é só separar os blocos, né? Vou marcando aqui com a minha faca sempre em pé. E agora eu retiro as laterais e eu deixo o bloco para fazer o rosto, né? Eu deixo um volume para fazer o rosto. E aí eu vou observando quais elementos a gente tem na frente e quais elementos a gente tem para trás, né? Então, já que eu sei que o peito é um pouco mais para trás, então eu retiro aqui o excesso de isopor e deixo o peito atrás, né? O pescoço, o peito mais aprofundados e deixo o bloco do rosto. Eu deixo também um volume para fazer o cabelo, tá ok? Então eu retiro aqui a quina para fazer a fusão do meu desenho de frente com o meu desenho da lateral e deixo bem evidente o bloco do rosto, tá ok? Lembrando sempre de acompanhar a referência. Então eu sigo aqui já dando uma arredondada, deixando bem evidente o bloco do rosto. Lembrando, pessoal, que vocês não precisam ter medo de blocar, tá? Se por acaso blocar pouco, deixar o bloco pequeno, vocês podem ir ajustando isso no decorrer da escultura. E se vocês deixarem um bloco muito grande, aí vocês ajustam da mesma forma, né? Vocês podem ir retirando o excesso, tá ok? O importante é deixar os volumes, né? Agora eu sigo aqui retirando a quina do rosto, preservando o volume do nariz e de onde a gente vai fazer a boca e o queixo, tá ok? A gente deixa aqui um certo volume, né? Aquele volume que vocês já conhecem. A gente deixa o volume da boca, do queixo, e a gente preserva o local do nariz, tá ok? A gente faz aquele chanfrado do rosto, né? Marcando aquela profundidade que o osso do rosto deixa. O nosso personagem ele tem isso bem marcado, né? Então é uma característica do nosso personagem.
A gente faz essa marcação e a gente faz o volume da boca, né? Retirando um pouco embaixo. A gente faz também a lateral do nariz, ok? Então a gente já está aqui com o rosto blocado, com os principais blocos em evidência, né? E agora eu vou retirar um pouco aqui das quinas para deixar o rosto bem evidente. Faço aqui alguns detalhes, tirando aqui mais essas marcações. E a gente vai deixar para fazer essas definições, né, na lixa, tá ok? Então só estou aqui fazendo essa ponta do nariz, né, deixando bem evidente o bloco da boca. E a gente com a lixa, a gente vai fazer essa profundidade da lateral do nariz, deixando o nariz bem definido e observando bem como é o nariz do nosso personagem, né? Já que é um nariz fino, então a gente vai tentando aproximar o bloco do nariz, né, com o nariz do nosso personagem. Então a gente usa a lixa. Lembrando, pessoal, que não precisa ser aquela perfeição toda, né? Não precisa se preocupar muito, porque realmente o isopor é limitado, né? Então a gente faz as proporções gerais do rosto, a gente tenta aproximar os traços da referência que a gente está usando, né? Mas realmente o que vai definir o personagem vai ser a aerografia, né? Mas não custa nada a gente tentar deixar os traços o mais próximo do nosso personagem, né? Lembrando que o isopor é limitado, né? Mas a gente precisa apenas de um personagem que lembre a nossa referência, né? A gente precisa se preocupar bastante com a perfeição, com o detalhamento, com o hiperrealismo, até porque a nossa intenção não é essa, né? Nossa intenção é um personagem que lembre o Jack Sparrow. Então eu faço aqui os volumes dos olhos, ok? Tudo isso usando a lixa. Vou definindo aqui os volumes do olho. O personagem tem um olho bastante marcado, né? Então a gente vai fazendo esses volumes. Dá uma lixadinha aqui na lateral do rosto, deixando o rosto bem chanfrado, tá? Bem marcado. Agora eu vou definir aqui a boca e o queixo, usando aqueles processos que vocês já conhecem, né? Na hora de construir o rosto. Então agora eu marquei os olhos, marquei com bastante cuidado para lembrar bastante o traço do personagem. E agora eu vou retirando aqui um pouco de isopor, né, dando uma profundidade. Tô fazendo isso com a faca grande mesmo, né? Mas se vocês preferirem, pode usar o estilete ou então uma faquinha caseira menor. E aí eu vou marcando com cuidado e fazendo essa profundidade do olho. Agora eu vou retirar a quina. É importante a gente tirar essa quina, né? E vou repetir o mesmo processo no outro olho. Vai retirando com cuidado, tá? Não precisa aprofundar muito, é só para marcar o olho. E é só ter cuidado, tá? Para não quebrar as quininhas do olho. E agora a gente vai definir a boca. Então a gente marca, sempre usando a faca em pé.
Depois que a gente marca, a gente retira um pouco dessa parte de baixo, né? Definindo o lábio. E quando a gente tira a parte de cima, a gente já tem a nossa boca definida. E agora eu vou fazer algumas marcações no olho, né, do personagem. O personagem tem um olho bem profundo. A maquiagem vai dar uma ajudada, né, pra gente definir esse olho, mas é bom a gente deixar também essas marcas da expressão facial do personagem. E agora, pessoal, a gente vai fazer esse detalhamento do cabelo, tá bom? Eu já marquei todo o cabelo e agora a gente vai deixar alguns volumes para cada mecha de cabelo. Algumas pessoas se sentem inseguras na hora de fazer essas profundidades, né? Pelo fato de não haver uma regra específica para a quantidade do volume, as pessoas tendem a ficarem com medo, né? Mas não tem segredo. Só você deixar um certo volume, né, para cada bloco que você quer fazer. Se por acaso você aprofundar demais, você só vai ter um personagem mais marcado, né? Isso não é um erro, né? Até porque a escultura, ela é uma interpretação artística. E esse processo de blocagem, a gente vai pegando o macete com o tempo, né? Com o tempo, a gente vai pegando uma espécie de traço, né? E isso vai ficando bem mais fácil, né? Mas realmente a gente tem que praticar. Agora eu vou retirar aqui as quinas das costas, né, do personagem, nessa região aqui da cabeça. Essa parte das costas eu vou meio que deduzir, porque eu não tenho uma referência das costas do personagem. E quando isso acontecer, é bom a gente ir no YouTube, tentar assistir a cena de um filme, ou no caso se for um desenho, né? Para a gente entender como é que se comporta essa parte de trás do personagem. A gente precisa somente de uma referência de frente, né? E de perfil. Dá para fazer o personagem tranquilamente com essas duas referências. Mas na hora de deduzir, se você não tiver uma boa percepção, é bom você recorrer aos filmes, aos desenhos, para você entender como é que funciona essas partes, né, que você não tem a referência. Nesse caso aqui, eu espalhei algumas mechas de cabelo e agora eu só estou dando volume para elas. Não tem muito segredo, né? É só a gente soltar aqui algumas mechas de cabelo, seguindo o modelo do cabelo do personagem, né? Eu vou filetando aqui e criando um volume para o cabelo, tá ok? Então fica a dica aí, quando a gente não tiver uma referência das costas do personagem, a gente recorre a algum desenho, algum filme, para a gente entender como é que funciona, tá ok? Agora eu vou trabalhar com a lixa, né? Vou lixar aqui a parte do pescoço e do peito do personagem, aquele processo que vocês já conhecem. O mesmo processo eu vou repetir em todo o personagem. Estou usando uma lixa de numeração 80, né? Eu gosto de trabalhar com a lixa 80 e com a lixa 60. Mas é como eu falei, se o isopor começar a soltar
muitos pedaços começar a esburacar, aí você troca por uma lixa mais fina, né? Uma 100, uma 150. E aí eu vou repetir aquele processo de lixamento. Tá ok? Vou seguir aqui lixando. E aí após o lixamento, a gente vai começar a trabalhar com o tecido. Tá ok? Eu começo aqui na região dos olhos. Tô usando a pluminha mesmo, tá? Tô usando aqui uma faca. E vou usar o mesmo processo que vocês conhecem, né? Vou cortar o excesso. Vou colocar o tecido para dentro, né? E aí na região do rosto, a gente vai trabalhar novamente com bastante cola, tá? Porque esse é o segredo do rosto. Então eu vou colocar aqui um pouco de cola. Tenho que colocar bastante cola nas profundidades, tá? Não posso esquecer disso, porque pode acontecer de eu esquecer alguma profundidade e a pluminha colar em alguns lugares e em outros não, né? Isso é um problema para o nosso acabamento. Então eu vou espalhando a cola aqui nas profundidades, principalmente, né? Em volta dos olhos. E eu vou seguir aquele mesmo processo. A gente espera secar um pouquinho. Faço aqui o cantinho do olho. E depois que a cola deu uma secada, a gente vai trabalhar com a pluminha na cor de pele. A gente começa primeiro prendendo o canto dos olhos e principalmente essa profundidade do nariz. Ok? Então sempre começa por aqui. E aí, pessoal, muita atenção nessa hora, tá? Aqui a gente vai dar uma esticada na pluminha, para a pluminha alcançar as profundidades do rosto, tá ok? Eu preciso prender essas laterais do rosto, essa profundidade do nariz, né? E não deixar nenhuma ruga. A gente precisa de atenção nessa hora. Vou marcando aqui todo o nariz. E aí sem pressa. Marca primeiro o nariz. Depois que o nariz estiver marcado, a gente vai marcando outras partes do rosto, tá bom? Vou conferindo aqui os olhos. E sempre na parte do rosto, trabalhando com muita atenção e sem pressa, porque é a parte mais delicada do personagem. Agora eu vou marcar a boca. Já prendi toda a parte de cima, né? Essas laterais do nariz, mas eu sempre vou conferindo, tá bom? E agora, com a boca marcada, a gente vai fazendo essas profundidades, essa parte de baixo da boca. Vou definir aqui as marcações do nariz. E sempre conferindo, pessoal. É um trabalho delicado essa parte do rosto, né? A gente precisa fazer bem feito.
Por isso que a cola tem que estar grudando na mão, né? Naquele ponto que vocês já conhecem. E agora é só marcar o rosto. E depois de marcado, a gente vai retirar o excesso de tecido, né? E fazer o acabamento. O rosto ficou bem colado. E na parte de aerografia, a gente vai realmente marcar os traços, né? Que lembram o personagem. E aqui eu vou colocando o tecido. E depois é só cortar. Vou retirar agora o excesso. Com as mesmas técnicas, né, que vocês aprenderam no decorrer do curso. A mesma técnica que eu aplico aqui no meu dia a dia. Requer atenção, é claro, né? E na parte de aerografia, observação. Tá? A gente precisa seguir a nossa referência, mas a técnica é a mesma. Pintura de contorno, esfumaçado nas partes profundas, né? E agora eu vou fazer a parte do tecido, né? Da cabeça. É uma parte que estica bem legal, então não vou usar muita cola. Só se precisar em um detalhe ou outro, mas dá para fazer um acabamento bem legal nessa área. Então acredito que não vai precisar de cola. E aí, pessoal, fica a dica: treinamento de aerografia, textura, os exercícios que eu passei, né? Treinar todo dia, né? Porque com aqueles exercícios simples a gente consegue fazer uma variação de detalhes, né? Usando só aquelas técnicas, né? Que é normalmente as técnicas que eu uso no meu dia a dia. Só que eu vou variando movimentos, vou variando as sombras, né? Mas é basicamente o que vocês aprenderam no curso. Ok? Aqui eu vou trabalhar agora essas partes do cabelo. Eu vou esticar o tecido, né? E pelo fato de ser uma área bem detalhada, se por acaso o tecido quiser voltar, a gente vai trabalhar com cola por cima do tecido. Ok? Porque às vezes o tecido volta, né? Pelo fato de ser muita curva e eu estar usando um pedaço de tecido grande para fazer uma região bem detalhada, às vezes o detalhe ele solta, né? E a gente tem a opção de passar a cola primeiro, né? Mas nesse caso, para agilizar o trabalho, eu vou fazendo todos os detalhes com tecido e depois só no traço, né? Só na parte da costura eu passo um fio de cola para prender o tecido, tá bom? Se tiver bem preso, não precisa, né? Mas nesse caso, se eu ver que é bom a gente fixar esses detalhes com a cola,
Aí é bom fazer. Para quem tem medo ou dificuldade de trabalhar rosto, a figura humana, a figura realista, é bom também vocês treinarem o desenho, né, do rosto e a aerografia sobre o papel. Também é uma boa treinar no papel tipos de olhos, tudo isso levando em consideração a referência, né? Então, para as pessoas que têm medo de já ir direto para uma peça realista, é bom trabalhar essas partes realistas com um aerógrafo no papel, ok? Para na hora que vocês forem aplicar isso na peça, já ter uma certa confiança. Então é bom, né? Fica aí a dica. No mais é sem preocupação, né? É só aplicar o que vocês já conhecem, seguir bem a referência, com certeza vai ficar um bom resultado, né? E se não ficar de primeira, vocês vão testando novamente e a prática leva à perfeição, né? Com certeza o primeiro personagem que eu fiz, que eu tentei fazer realista, né? Com certeza não ficou tão bom quanto os últimos agora. Então é a experiência também que vai fazendo com que o trabalho, com o passar do tempo, fique melhor, né? Dia após dia. E agora com o marrom, pessoal, o marrom que a gente sempre usa, eu vou sombreando aqui os traços, tá ok? Lembrando que o traço eu encosto mais o aerógrafo e nas profundidades, nas partes profundas do rosto, eu apenas esfumaço, ok? Algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender como é que funciona o sombreamento do rosto, né? Mas é só vocês perceberem o seguinte, que ao redor dos olhos, na profundidade da lateral do nariz e nessas profundidades ao redor da boca, a gente tem uma penumbra, né? Nessa parte chanfrada do rosto também. E aí é onde mora essas manchas, né? Onde a gente faz esse sombreado. Depois que a gente faz esse sombreado mais leve, a gente vem marcando os traços. Ok? Já marquei ali em cima do olho. E agora estou fazendo marcação um pouco mais pesada. Então eu encosto mais o aerógrafo e vou seguindo a minha referência. Tá? Na boca é óbvio que eu passo um traço, né? Quando eu quero algo mais marcado, eu encosto mais o aerógrafo e aperto menos, que é para sair menos ar e menos tinta, né? E agora é só uma questão de observação e de desenho, né? A gente vai meio que desenhar o rosto do personagem sobre o tecido. Então nessa parte da boca eu desenho o lábio superior, tá bom? Deixo bem marcado. E aí no lábio inferior a gente meio que passa só um sombreado, tá bom? No cabelo a gente pode marcar algumas texturas, né? Alguns fios, para fazer uma camada geral. E depois a gente trabalha um tom mais escuro para a gente definir essas profundidades, né? Já que o marrom vai deixando tudo meio que igual, a gente precisa de um tom mais escuro para definir as profundidades, depois que a gente trabalhar com esse marrom um pouco mais claro.
são os processos que vocês já conhecem, né? Textura, a pintura do contorno, essa penumbra, né? Essa mancha, crista de sombra, todas as técnicas que vocês já fizeram exercícios, né? Agora eu vou trabalhar aqui algumas texturas no tecido da cabeça. É basicamente traço e uma sombra, né? Um sombreado. Para o traço nunca ficar sozinho, a gente sempre coloca uma sombra por cima. Bom, e agora com o marrom escuro, né, onde eu acrescentei preto no marrom que eu já estava, a gente vai definindo as profundidades, né, para dar um certo volume para o que a gente está fazendo. E se eu escureço o cabelo, logo o rosto salta para frente, né? Então essa é a intenção. Vou escurecendo aqui o tom do cabelo. E na medida que eu vou fazendo isso, essas partes que estão mais claras, elas saltam para frente, dando esse aspecto de 3D, né? E aí é só escurecer conforme a nossa referência. A dificuldade maior das pessoas é em sombrear o rosto. É só observar aonde vai a sombra, né? E repetir esse processo em casa, nos testes, nos exercícios. E agora com o mesmo marrom escuro, eu vou marcar essa parte da barba, né? Que a gente não pode usar o preto direto, não. Então, é bom a gente marcar com um tom mais leve, né? Nesse caso, eu estou usando um marrom escuro. E aí depois a gente reforça isso usando o preto, né? Até porque a gente está fazendo um rosto, então para não ter o perigo de errar, a gente sempre começa com sombras leves e aí a gente vai escurecendo com o passar dos processos, tá bom? Aqui com o preto eu vou marcar a maquiagem, né, do pirata, e aí eu já começo a fazer as partes definitivas, tá bom? A parte da sobrancelha, a textura, né? Então a gente vai fazendo os pelinhos, as sombrinhas. E com o aerógrafo é super fácil. Só você ir observando a referência. E aí você vai se divertindo, fazendo as texturas e seguindo o seu modelo, tá ok? Vou fazer uns fiozinhos aqui na parte da barba. Essa parte do bigode, muita atenção, tá bom? Se for necessário, pode tirar a coroa do aerógrafo. Só tome cuidado para não encostar a agulha. E agora é só dar uma reforçada nos traços. Fazer essa maquiagem aqui do olho. É bem exagerado, né, o preto do olho. E é isso, pessoal. Agora com o preto eu vou marcando aqui os traços, né? Fazendo uma pintura de contorno. E vou esfumaçando um pouco o cabelo para tirar um pouco desse artificial da textura, ok?
E aí é só marcar alguns detalhes com o preto mesmo. Não carregar muito, tá? O preto pode manchar o trabalho. Então é tudo bem sutil. E você vai preenchendo com texturas. E pelo fato dele ser um pirata, vai ficar bem legal. A mesma coisa você faz na roupa, né? Pinta primeiro o traço, faz essa pintura de contorno. E depois sai com algumas texturas, crista de sombra. Vai fazendo um manchado também. E quanto mais textura, melhor. Tá bom? E você vai observando a referência, né? Onde tem sombra. Aqui onde tem luz eu faço o que? O próprio tecido dá essa sensação de luz, de luminosidade, né? Então, o que é profundo na escultura, se você passa uma sombra, a tendência é o que é mais volumoso aparentar estar brilhante, né? Vai aparentar estar iluminado. E é isso que dá a beleza da peça, né? Aqui eu vou fazendo alguns detalhes do cinto aqui, da roupa. E agora é só paciência. Quanto mais detalhe você acrescentar na peça, mais realista vai ficar. Continuo sombreando, né? Anexando detalhes. Eu vou deixar para fazer os olhos por último, né? Depois que eu colocar todas as texturas, todas as sombras no personagem, aí eu faço o olho. É uma parte que requer bastante atenção, né? Que é o que vai dar vida ao personagem. No tecido da cabeça tem algumas folhinhas, umas folhagens, né? Que faz parte da estampa do tecido que ele usa na cabeça. E aí a gente vai trabalhando esses detalhes como forma de desenho mesmo, tá bom, pessoal? Como se a gente estivesse desenhando sobre o tecido. Estou acrescentando aqui os detalhes, as folhinhas. Vou realçando esse efeito do tecido, né? Tecido dobrado. Vou trabalhar um pouco atrás também no personagem, né? Para não deixar o personagem sem harmonia, né? Essa é a palavra. Às vezes a gente sombreia demais à frente e esquece de dar essa harmonia nas costas também, né? O personagem tem que estar sombreado da mesma forma em todos os sentidos, né? Então precisa estar bem harmonioso. E agora eu vou marcar os olhos e a gente vai repetir o processo que a gente já conhece, tá bom? Eu vou usar um marrom aqui, vou marcar com o pincel. A gente vai fazer aquele efeito, né, do olho. E tá um branco bem vibrante, né? Pelo fato de ser uma figura humana, de ser uma figura realista, a gente precisa quebrar um pouco com esse branco total do olho, né? Para uma peça de desenho, é bom que fique esse branco vibrante, né? Mas para uma peça realista, a gente precisa matar um pouco. Então na parte de sombreamento aqui do olho, a gente vai aproveitar e matar só um pouquinho desse branco para não ficar tão vibrante, tá bom? Então, aquele mesmo esquema, a gente faz a pupila, sombreia em cima dela
sobre ao redor da íris, né? Aquele mesmo processo que vocês já conhecem, tá bom? E aí a gente vai dar uma matada aqui nesse vibrante do olho, deixar um pouquinho mais escuro nessa parte do contorno, principalmente essa parte de cima, né? Para que o personagem fique bem realista. Então vou dar uma manchadinha aqui. E o mesmo processo a gente vai fazer no outro olho também, ok? Bem de leve com o aerógrafo, dando uma marcada também na sobrancelha. E sempre seguindo a referência, ok? E agora é só fazer o brilho, né? A gente faz um brilho, um foco maior e um menor. E aqui no cantinho do olho também a gente coloca um brilho que vai ficar bem realista o olho do personagem, tá bom? E é isso, pessoal, está aí o nosso personagem, Jack Sparrow. Espero que todos vocês tenham gostado aí do resultado, né? E a parte da barba dele, eu vou terminar fazendo uma trança com a própria pluminha, né? Só fazer uma trança usando a pluminha mesmo, pra gente terminar essa parte da barba do personagem, né? Ele tem duas tranças, a barba dele é longa e tem essas duas tranças, né? E a gente faz com a pluminha mesmo, tá ok? Então é isso, até a próxima.